Olá, meu nome é Leidson, filho do seu Antônio, da dona Maria dos Reis, pai da Cecília, esposo da Maristela, turismólogo e agente de turismo receptivo. Antes de começar, eu quero perguntar uma coisa, eu quero saber uma coisa. O turismo já provocou alguma transformação na vida de vocês? Se vocês já viajaram alguma vez na vida, é provável que sim. A história que eu trago aqui é sobre como o turismo e a coragem transformaram a minha vida. Ela começa no início dos anos 2000, quando passei por um processo depressivo que durou alguns anos. E foram várias crises que iam e vinham de tempos em tempos. E durante esse processo, eu comecei a me relacionar com os espeleólogos do norte de Minas, através de um curso de espeleologia, que é o estudo de cavernas. Essa relação me ajudou muito a superar a depressão, porque eu comecei a me relacionar com novas pessoas, conhecer e adquirir novos conhecimentos, né? Aprender coisas novas. Surgiram novas ideias, novas possibilidades, novas oportunidades. E, depois do curso, eu fui para um grupo de espeleologia, que era uma ONG que atuava na minha cidade e em toda a região do Vale do Peruaçu, do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. E, depois de 8 anos, um pouco mais de 8 anos, contribuindo com os trabalhos do Espeleogrupo, eu me tornei uma referência para o Espeleogrupo, por conta das ações desenvolvidas junto com a diretoria do grupo, e para a região do Vale do Peruaçu. Na época, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu era aberto apenas para pesquisa e educação ambiental. E, por conta dessa relação com a espeleologia, várias pessoas me procuravam, principalmente pesquisadores e escolas, me procuravam para acompanhar e conduzir visitas técnicas no parque e na região do Vale do Peruaçu. E daí surgiu meu interesse pelo turismo. E aí eu vi a oportunidade de fazer o que eu gostava e transformar isso numa profissão. Mas mesmo com as novas possibilidades, as oportunidades, e eu ainda tinha dificuldade, sentia dificuldade de encontrar oportunidades de trabalho que pudessem contribuir com o meu desenvolvimento pessoal e profissional. E aí comecei a falar com Deus para que Ele abrisse as portas na minha vida e que eu pudesse encontrar alguma alternativa que eu pudesse me desenvolver, onde eu pudesse me desenvolver mais. E sempre que eu orava e falava com Deus, eu pensava assim, eu quero ir para uma capital do Brasil, assim, de preferência São Paulo, e que lá eu consiga me desenvolver bastante. E aí, depois de um tempo, eu fui atendido nas minhas orações e apareceu um amigo que me fez uma proposta para ir trabalhar em São Paulo. Na hora que ele me chamou, na hora eu fui atendido. E trabalhei lá por um tempo. Vivi várias situações, algumas humilhantes, que me fizeram repensar a minha vida. E refletir sobre o meu propósito de vida. Qual que era o meu propósito de vida? Nessa caminhada toda, assim, eu decidi voltar para a minha cidade, voltar para Itacarambi e estudar. E quando eu decidi, eu entendi que tinha um objetivo, tinha um desejo por trás daquela decisão, que era de contribuir de alguma forma para transformar uma realidade que eu percebia, que era muito comum. Vários jovens como eu iam para outras regiões do país em busca de oportunidades, em busca de melhores condições, para contribuir com outras regiões, com o desenvolvimento de outras regiões, e deixava de contribuir com a própria região, já tão carente de mão de obra qualificada. E em 2006, decidi prestar vestibular para o curso de bacharel em turismo. Na época, com toda a dificuldade assim, para pagar a faculdade, minha mãe assumiu tudo, até o final. E ela nunca me contou isso, ela nunca chegou a comentar sobre isso comigo. Mas eu tenho certeza que ela passou várias privações para que eu pudesse estudar.
E com toda dificuldade, foi, na época, para mim, assim, foi uma fase de um despertar incrível na minha vida. Incrível, porque eu comecei a entender o tamanho e a importância do nosso patrimônio histórico, cultural, ecológico. Então, nessa fase desse despertar incrível e dessa relação com a minha mãe, em 2007, em 2008, eu tive a oportunidade de participar de 2 estudos de cavernas em 2 áreas de proteção ambiental, através do Espelhogrupo. E, no meio do projeto, um grande amigo, o Isaías, que coordenava os trabalhos, faleceu. E aí, no meio do luto, um monte de coisa pesando contra. Eu era muito inexperiente na época ainda, muito novo ainda, inexperiente. O grupo disperso. Tomei coragem e resolvi assumir a coordenação do projeto, dos trabalhos que tinham que ser entregues para uma universidade federal. E deu tudo certo, no final a gente conseguiu realizar os trabalhos e entregar. E, em 2009, recebi uma proposta inesperada do Paulo, que era gestor de uma daquelas áreas de proteção ambiental onde a gente tinha feito os trabalhos. E, nessa época, faltava 1 ano e meio para concluir a graduação, eu estava desempregado já há algum tempo. O Paulo veio e me faz uma proposta de trabalhar num parque estadual lá em Matias Cardoso. Matias Cardoso é um município que fica um pouco distante, é vizinho, mas fica 50 quilômetros de Itacarambi. E, quando o Paulo me fez a proposta, mesmo precisando trabalhar, eu falei, cara, não topo, não vou, porque vai ser complicado. Eu moro em Itacarambi, tenho que deslocar para Matias Cardoso todo dia, travessia de balsa muito cedo, no Rio São Francisco, ir e voltar, chegar correndo, pegar as coisas da faculdade, ir para pegar o ônibus da faculdade, ir e voltar, mais de 100 quilômetros para um lado, mais de 100 quilômetros para o outro, e chegar muito tarde, no outro dia cedo, tudo de novo. Não quero isso para a minha vida, não. Aí o Paulo falou assim, cara, pensa, te dou aí uns dias para você pensar. Me responde semana que vem. Aí eu achei uma decisão bem complexa. Conversei com algumas pessoas da minha confiança. E para que eu pudesse tomar a melhor decisão, né? E aí falei com meu pai. Quando eu falei com meu pai, já levei para ele assim, pai, que eu recebi uma proposta e estou achando complicado, difícil e tal. Aí ele falou assim, tem uma frase dele que me marcou muito. Ele falou assim, tenta, faz um teste. Se não der certo, você vai saber. Aí isso me encorajou, me deu coragem para aceitar a proposta. Aceitei a proposta, fui trabalhar no parque. 1 ano depois, fui indicado para assumir a gestão do parque. E fiquei quase 1 ano nessa função. Quando, passado esse período de várias interferências externas, uma nomeação que nunca saía, aí não deu certo continuar, voltei para a minha função anterior. Quando eu voltei para a minha função anterior, eu percebi, não tem como continuar me desenvolvendo profissionalmente aqui. Aí decidi empreender no ramo de turismo receptivo, que é quando a gente recebe pessoas de outras regiões na nossa região. Aí tinha um projeto que estava engavetado já fazia um tempo, um projeto de um negócio, estava engavetado já tinha uns 4 anos, eu tirei esse projeto da gaveta, comecei a estudar o mercado para aquele negócio, para entender se era viável, vi que era viável só no longo prazo, criei um plano de negócio e coloquei o plano de negócio em prática. Imagina ser pioneiro num ramo ou num setor econômico em uma região pouco preparada turisticamente. Foi exatamente o que aconteceu aqui no norte de Minas, quando várias pessoas e instituições decidiram encarar o desafio de fomentar o turismo receptivo. Mesmo com vários obstáculos. Por exemplo, IDHs muito baixos, ausência de visão de gestores públicos e empreendedores, êxodo de jovens em busca de oportunidades em outras regiões do país, conflitos políticos. Esses visionários, eles tiveram a percepção e prosperaram para que hoje o mercado de turismo
regional, norte mineiro, evoluísse bastante, até chegar aqui, onde chegou hoje. E os planos, ações e políticas desses pioneiros fizeram com que esse mercado evoluísse bastante e transformasse positivamente a realidade atual. E hoje, vários destinos norte-mineiros já são uma realidade. É o caso do Peruaçu, é o caso de Januária, Grão-Mogol, Pirapora, Buritizeiro, Serra Nova e Talhado, Serra do Cabral e outros. O turismo, quando ele é bem desenvolvido, quando é bem feito, ele é fundamental no enfrentamento de alguns desafios, principalmente do desemprego, dos baixos IDHs, da carência de mão de obra qualificada. E, ao mesmo tempo, o turismo pode ser ele pode estimular o empreendedorismo local, ele pode promover o desenvolvimento socioeconômico, ele pode gerar conhecimento sobre o nosso patrimônio histórico, cultural e ecológico, e, ao mesmo tempo, promover esse patrimônio e promover a proteção desse patrimônio. Em 2016, foram as primeiras ações de promoção e marketing focadas no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu como o principal destino do norte de Minas, focadas no mercado regional, mas, nos anos seguintes, outras ações continuaram acontecendo, com foco no mercado regional e nacional, tendo ainda o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu como principal destino norte-mineiro. Porém, nesse período, de lá para cá, outros destinos também entraram nesse processo, e o que a gente percebe atualmente é que isso está acontecendo em vários outros lugares, não só no Peruaçu como principal destino, mas está acontecendo em vários outros lugares. Só para vocês terem uma ideia, o Peruaçu abriu para o turismo em 2014, meados de 2014. De lá para cá, o aumento do fluxo de visitantes foi bem expressivo, assim. E em 2019, ali antes da pandemia, a gente fechou o ano com mais de 9 mil visitantes, tendo que, no primeiro ano, né, que o parque abriu em meados de 2014, fechou o ano com 500 e poucos visitantes. Aí uma queda em 2020 por conta da pandemia, tudo fechado, e uma retomada muito rápida até 2022, né, já com mais de 8 mil visitantes. E 2019 foi um ano muito especial. A gente percebe que, eu percebi isso principalmente, assim, que 2019 foi um ano muito especial porque as transformações foram visíveis e perceptíveis para todo mundo. Assim. A gente vê, até hoje lá, muitas pessoas investindo em melhorias nas estruturas das casas, das pousadas, dos restaurantes, os empreendimentos investindo em marketing, os guias e condutores investindo em equipamentos cada vez melhores, e novos empreendimentos surgindo, e a autoestima lá em cima. Porque é uma transformação, é um processo de transformação que aconteceu e que está acontecendo, né? Atualmente, num cenário de adaptação a uma nova realidade pós-pandemia, onde o turismo demonstrou, né, ter uma capacidade de recuperação muito rápida, as pessoas continuam acreditando e construindo uma realidade diferente da realidade anterior. Porque as pessoas perceberam que o turismo é uma importante fonte de renda, de melhoria da qualidade de vida, de aumento da autoestima e de valorização da cultura do povo. Hoje a gente tem várias pessoas e instituições comprometidas com esse processo de transformação, para que a região se torne cada vez mais próspera e capaz de oferecer oportunidades, para que as pessoas, cada vez mais pessoas, consigam alcançar o que elas buscam. Sem aquela necessidade de sair da sua região e ir para outra região em busca de melhores condições e de oportunidades. Porque as melhores oportunidades e condições deveriam estar aqui, na nossa região.
onde todo o esforço e capacidade criativa deveriam ser empregados para que a transformação de fato aconteça. Essas transformações também têm a participação de viajantes, pessoas comprometidas, viajantes conscientes do seu papel social nas viagens, pessoas que buscam as melhores experiências nas viagens e que, através delas, também são transformadas pelas experiências, pelas trocas culturais, experiências sensoriais, relações criadas e estabelecidas. E quando eu falo de experiências sensoriais, eu estou falando da nossa culinária típica, dos sabores dos frutos nativos, estou falando de sons e percepções criadas e percebidas nos ambientes visitados. Então eu deixo aqui o meu desejo de que a minha história seja a ponte que conecta tantas outras pessoas ao caminho da transformação, para que juntos atravessemos o rio da vida com mais sabedoria e coragem. Muito obrigado.